Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre a alienação parental e como isso muitas vezes pode causar danos psicológicos irreversíveis em suas vítimas. Bom, gente, então tratar do tema da alienação parental, ele é um tema muito delicado, porque próximo a datas comemorativas, como por exemplo o Dia dos Pais, são inúmeras as campanhas comerciais para você comprar presente, ou os restaurantes lotados e muitas publicidades emotivas. Mas e quando a relação entre os pais anda de mal a pior? Então, como é que ficam as crianças e os adolescentes que são filhos de pais e mães que não se entendem? E os pais que usam os filhos muitas vezes para tamponar seus fracassos amorosos. Então, a alienação parental, ela pode causar danos psicológicos às suas vítimas e muitas vezes esses danos são irreversíveis. Bom, desde 2010, tornou-se possível juridicamente proteger as crianças e os adolescentes que sofrem com determinadas ações de seus pais. Então, podem ser sérias, muito sérias, as consequências de uma separação ou divórcio litigioso para os seus filhos. Por isso é que eu decidi explicar o que é chamada alienação parental. Então, um dos institutos jurídicos mais importantes e que foi criado recentemente no âmbito do direito da família e foi mediante a Lei 12.318/2010, alienação parental e a saúde psíquica dos filhos. Bom, o conceito de alienação parental já era muito utilizado por um psiquiatra alemão chamado Richard Gardner, na década de 80. Então, ele dizia síndrome de alienação parental, era o SAP. Então, para Gardner, tratava-se de um processo em que consiste em programar uma criança para que ela venha a odiar um dos seus genitores e sem nenhuma justificativa. Então, no caso, a criança acaba sendo induzida a dar sua própria contribuição na campanha para desmoralizar o genitor alienado. Então, a alienação parental, ela acarreta riscos para a saúde psíquica e emocional de uma criança ou de um adolescente. Por isso é que a gente pode caracterizar essa alienação parental como uma forma de abuso. Então, vamos entender o que a lei diz, né? O que a lei prescreve. Então, o artigo 2 dessa lei que eu acabei de falar, ela vai esclarecer que considera o ato de alienação parental qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente que pode ser promovida ou indenizada por um dos genitores, pelos avós, ou também por aqueles que têm uma criança ou adolescente sobre a sua tutela, sobre a sua autoridade, a sua guarda, a sua vigilância, para que essa criança repudie um genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento e à manutenção de um vínculo com esse genitor. Então, o esclarecimento, ele continua, vai continuar num parágrafo único desse mesmo artigo, em que nós vamos ver a descrição de atos que podem ser considerados como uma alienação parental, além de muitos outros que também podem ser declarados por um juiz, pelo juiz, se ele constatar por uma perícia ou por meios de outras provas, como, por exemplo, realizar uma campanha de desqualificação da conduta do genitor, né? Isso no exercício da paternidade ou da maternidade, se dificultar o exercício da autoridade parental ou dificultar o contato da criança ou do adolescente com esse genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado dessa convivência familiar,
omitir, e aí de uma forma deliberada, ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou sobre aquele adolescente, inclusive informações sobre escola, informações médicas sobre a saúde, alterações de endereço, por exemplo. Por exemplo, apresentar uma falsa denúncia contra um genitor, contra familiares desse, contra os avós, simplesmente para abster ou dificultar a convivência da criança e do adolescente, né? Também mudar o domicílio, né, mudar de endereço para um local bem distante, sem justificativa, e isso vai visar dificultar a convivência da criança e do adolescente com o outro genitor, né, e também com os familiares, né, com os avós, os tios, os primos, etc. Então, mediante a uma ação declaratória, ou ainda dentro do processo que discute a guarda e convivência familiar, essa alienação parental, ela pode ser caracterizada e demonstrada. Então, o abusador, o alienador, ele pode ser responsabilizado tanto perdendo a guarda, quanto tendo também, de uma forma limitada, a sua convivência com os filhos. E também pode, inclusive, arcar com uma reparação civil. E aí perde o direito de receber pensão alimentícia, né? Entre outras coisas. Bom, na época da faculdade, eu me lembro de um caso contado em que duas irmãs, a mãe preparava essas irmãs e dizia: hoje seu pai vem buscar vocês. Então no sábado de manhã ela arrumava essas crianças e essas crianças passavam o dia todo de banho tomado, não podiam brincar para não se sujar, arrumadinhas, também não comiam porque o pai pode chegar e pode não encontrar vocês arrumados. E as crianças ficavam ali, o pai nunca aparecia. No final do dia, seu pai não veio, tirava roupa, ia dar comida às crianças famintas e tal. Quando elas cresceram, essas irmãs, uma delas resolveu ir atrás do pai e perguntar por que ele fazia aquilo, se elas nunca tinham feito nada. E ao encontrar o pai, descobriram que, na verdade, a mãe mudou com elas, não ofereceu um endereço e o pai ficava sem saber onde elas estavam. O pai jamais apareceria para buscá-las porque ele não sabia disso. Então, esse evento afastou essas meninas da mãe e também prejudicou o comportamento e prejudicou uma convivência com o pai durante toda uma existência. Então, isso é um exemplo de um prejuízo emocional que dificilmente vai ser reparado. Então, a gente pode ver que o prejuízo, ele não é pequeno. As brigas entre um homem e uma mulher sempre foram objeto de trabalho para os advogados de família. Então, com a evolução do direito de família, essas questões emocionais, as questões emocionais das crianças e dos adolescentes, filhos desses mesmos homens e mulheres, eles começaram finalmente a ser levados em consideração, e isso de uma forma muito protetiva. Então, há que se comemorar essa novidade, né? E que essa novidade, porque antes tudo isso era deixado de lado. E essa nova lei, consequentemente, abriu espaço, então, para a participação de outros profissionais junto ao judiciário. Que profissionais são esses? São os psicólogos, os assistentes sociais, os peritos, que também participam. E, no entanto, é importante reforçar a orientação de que crianças e adolescentes considerados vítimas, eles precisam ser acompanhados por um psicólogo externo, né, ao judiciário, para que eles possam tratar individualmente dessas suas questões e dessas suas feridas. Porque em muitos casos, o acompanhamento psicológico dos pais pode ser já uma excelente forma de tentar um entendimento prévio para que tudo isso não chegue ao judiciário. Porque muitas vezes um casal nem sabe mais por que ele está discutindo, e o processo que acaba nas mãos dos advogados e dos juízes, muitas vezes ele se perde. Então o carrossel, ele gira e os filhos sofrem nesse giro sem parar, né? Então a brincadeira deixa de ser engraçada, né? Os pais também sofrem, mas a raiva
engana muito e pode ser confundida muitas vezes com o prazer da vingança. Então, muitos sintomas, eles vão ficando pelo caminho e as consequências podem ser as mais nefastas para todas as pessoas que estão envolvidas, né? São questões tão íntimas que nunca vão poder chegar a ser interpretadas pelo judiciário. Claro, cada vez mais, né, que por trás de qualquer demanda existem outras motivações de cunho subjetivo. Por isso mesmo é que elas nunca vão ser possíveis de serem normalizadas, explicadas, ditas, entendidas, compreendidas. Então o sujeito, ele pode sim ficar no vazio. E aí, para terminar, gente, eu acho que vale dizer que já há bastante jurisprudência em diversos temas novos e que são de competência do direito da família, né? Isso não é apenas em caso de alienação parental, mas também em processos que tratam de paternidade socioafetiva, de abandono afetivo, famílias recompostas, reconhecimento de famílias homoafetivas e também a utilização do termo convivência familiar ao invés de guarda compartilhada, e também a autocuratela, que é um novo instituto para pessoas com deficiência, por exemplo, terem um curador nomeado. Então são muitos assuntos que podem ainda vir a ser palco aqui no nosso canal. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer o que vem a ser esse fenômeno terrível que chamamos de alienação parental.